Olá, você está na companhia de Marcos Demário. Estamos aqui ao vivo, iniciando o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube desta emissora espírita online. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que possamos aqui realizar um bom programa sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muita paz em seu coração e que possamos aqui interagir, porque estamos ao vivo e você pode enviar a sua mensagem, pode fazer sua pergunta, tanto através dos comentários do Facebook, quanto também do YouTube. Basta você digitar e nós estaremos colocando aqui no ar. Nosso programa é dinâmico, ele é feito por vários blocos, onde nós estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, conforme seus princípios codificados por Allan Kardec. No primeiro bloco, nós estamos fazendo o estudo sobre Jesus, o maior educador da humanidade. E hoje nós vamos focar em como trabalhar Jesus e os seus ensinos na família. Na sequência, no segundo bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo do conteúdo de O Sermão da Montanha. E hoje vamos olhar com atenção o famoso Pai Nosso, ou oração dominical. No terceiro bloco, nós vamos dar continuidade aqui àquela caminhada que estamos fazendo com Paulo de Tarso, na sua segunda viagem apostólica, divulgando o Evangelho. E no último bloco, no encerramento, é quando, então, abrimos a palavra para você, para, então, responder as suas perguntas, ou perguntas que já nos foram enviadas e que nós, então, no final, vamos tratar delas. Vamos, então, continuar aqui o nosso estudo sobre Jesus, a educação e o Espiritismo. E o tema de hoje específico é Educando com Jesus na Família. Alguns telespectadores vêm nos indagando, porque, de fato, é uma verdade, nós não temos feito a referência e eles têm nos indagado de onde nós temos tirado todos esses dados sobre Jesus e educação. Na verdade, nós estamos utilizando, e eu vou agora mostrar aqui na nossa tela, um livro da nossa própria autoria, que é o livro, aqui está a capa dele, Jesus, o maior educador da humanidade. Este livro foi lançado digitalmente, portanto, é um e-book, é um livro digital, e foi lançado com exclusividade pela Amazon. Então, quem quiser adquirir o livro Jesus, o maior educador da humanidade, deve entrar, então, no site da Amazon, que é muito simples, né? www.amazon.com.br. Mas vamos lá, então, falando de Jesus, a família, o lar, os entes queridos, como trabalhar os ensinos de Jesus em família, no ambiente doméstico. A primeira questão que nós temos aqui que levantar é que o estudo sobre Jesus, o estudo sobre os ensinos, a vida e a obra de Jesus, esse estudo ele não é exclusivo das doutrinas religiosas cristãs, como muitos pensam. Ou seja, para estudar Jesus, nós não precisamos ser nem católicos, nem protestantes, nem ortodoxos, nem espíritas, que são as principais denominações cristãs no mundo. Porque Jesus, ele é, na verdade, universal, ou seja, ele é de todos e é também atemporal, porque ele é de todos os tempos, para todos os tempos. É um engano considerar que, para falar de Jesus, nós temos que estar num ambiente religioso.
Jesus pode ser tratado também nas escolas. Nós vamos ver isso melhor. Jesus pode ser estudado, deve ser estudado, e, na verdade, ele é estudado pelas ciências pedagógicas, ou seja, as ciências da educação. Quando, então, nós vamos entender a sua didática, a sua metodologia, os seus princípios, que, aliás, viemos já estudando nos programas anteriores. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós podemos tratar de Jesus no ambiente familiar, no ambiente doméstico, mesmo que não tenhamos religião, mas compreendendo que Jesus é um ícone da humanidade, que Jesus veio nos trazer com profundidade ensinos morais muito importantes. E aí é um alerta que o Espiritismo nos faz. Nós precisamos estudar Jesus através dos seus ensinos morais, porque isso é que é importante. Os chamados milagres, curas, situações históricas que são discutíveis, não são prioridade. Prioridade é entender o amai-vos uns aos outros. Prioridade é entender o perdão das ofensas. Prioridade é apreender e praticar o fazer ao próximo somente aquilo que queremos que o próximo nos faça. Prioridade é entender a profundeza moral das parábolas. Então, isso é o mais importante e é o que o Espiritismo nos solicita, nos chama a atenção. Bem, isto posto, há uma segunda questão muito importante. Como há uma vinculação muito forte entre a crença religiosa e Jesus, muitos pais consideram que seus filhos têm que seguir a sua religião, a sua crença religiosa. Naturalmente que os pais, por se considerarem felizes na sua crença religiosa, é natural que disponibilizem essa crença para os seus filhos. Mas disponibilizar é muito diferente de impor. E muitos pais confundem uma coisa com a outra. Querem simplesmente impor aos seus filhos a crença religiosa deles. Eles devem, na verdade, mostrar aos seus filhos a sua crença religiosa, seus princípios, suas consequências, por que seguem aquela determinada crença religiosa, mas precisam deixar os filhos livres para conhecerem também outras crenças religiosas e tomarem, com o passar do tempo, as suas próprias decisões nessa questão. Para deixar isso bem claro, vamos então aqui nos posicionar enquanto espíritas que somos. Claro que nós vamos ofertar, mostrar o espiritismo aos nossos filhos, mas sem imposição, sem dizer a eles, olha, seu pai, sua mãe, nós somos espíritas, frequentamos o centro espírita e vocês precisam ser espíritas. Nós não vamos admitir aqui que vocês sigam pelo catolicismo ou pelo protestantismo. O verdadeiro espírita não pode fazer isso, porque o espiritismo, assim como a educação, propõe liberdade de pensar, liberdade de consciência, liberdade de realizar a escolha. Agora, também não podemos ir para um outro lado, radicalizar uma outra posição, que é aquela, então, bom, como eu preciso dar liberdade aos meus filhos em relação à crença religiosa, também não vou ensinar nada. Se eles quiserem ir no centro espírita, vão. Se quiserem frequentar a evangelização, vão. Se quiserem fazer parte do evangelho no lar, fazem. Não, também não é por aí. Como eles haverão de escolher quando se tornarem jovens, adultos, se não tiveram nenhum tipo de diretriz por parte dos pais nessa questão religiosa?
Então, como diz o ditado popular, nem 8, nem 80. É preciso encontrar o equilíbrio. Vamos apresentar Jesus. Trabalhemos Jesus com nossos filhos, mas sem impor esta ou aquela visão doutrinária específica desta ou daquela religião. Nós vamos ofertar a eles, como espíritas, a nossa visão da alma imortal, da reencarnação, das consequências disso para a nossa existência. Vamos mostrar a eles, sim, a existência da mediunidade, da lei de evolução, mas sem impor que eles tenham que ser espíritas. Que eles, quando se sentirem seguros, possam decidir os seus rumos na vida, mas conhecendo Jesus. E, acima de tudo, tendo se tornado homens e mulheres de bem, éticos, solidários, fraternos, porque isso é o mais importante. E, claro, pessoas humanizadas e espiritualizadas. Então, esse é um ponto muito importante na hora de trabalharmos Jesus. Agora, não podemos deixar de trabalhar. Não podemos deixar de envolver a nossa família nas vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus. As nossas crianças, que são espíritos reencarnados, precisam, urgentemente, de ter Jesus, ou seja, o Evangelho em seus corações. Então, não esqueçamos de fazer esse trabalho, daí porque o Evangelho no lar ser muito importante. Essa reunião, feita pelo menos uma vez por semana, 30, 40 minutos de duração, em que vai se orar, vibrar pela humanidade, vai se abrir uma página do Evangelho para a sua leitura e, na sequência, os comentários para o entendimento daquele trecho. Pode-se utilizar diretamente o Novo Testamento, pode-se utilizar também o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra, e podemos aqui destacar as obras de Emmanuel, através de Chico Xavier. Importante é que estamos trabalhando Jesus e seus ensinos. A compreensão desses ensinos e a importância da sua aplicação em nós mesmos e nos nossos relacionamentos com os outros. E aí nós podemos lançar aqui algumas perguntas para reflexão. Como realizar a educação cristã no lar? Em que consiste essa educação cristã? Como fazer isso sem envolver princípios de uma doutrina religiosa particular? E onde encontrar diretrizes para isso? Mas nós não temos dúvida que as diretrizes estão no Espiritismo. Sim, porque antes de ser religião, o Espiritismo é filosofia com bases científicas. Essa sua filosofia, que é espiritualista, deságua em consequências morais, onde encontramos os ensinos do nosso Mestre Jesus. Porque o Espiritismo não é religião formal, como as pessoas imaginam ser uma religião, ou seja, com sacerdócio, com cultos, com dogmas, com imagens, paramentos. Não. Nesse sentido, o Espiritismo não pode ser classificado como religião, mas é religião no sentido filosófico e moral, por causa das consequências da aplicação dos seus princípios. Então, esse deve ser o caminho para que possamos, então, educar com Jesus na família. O como? O como nós vamos ver no nosso próximo programa, na semana que vem, que aí nós vamos fazer uma espécie de
passo a passo para entendermos como trabalhar Jesus conosco mesmo, com nossos filhos, demais entes queridos na família. Então, aguardo você para a semana que vem nós continuarmos este assunto que é muito importante. E por falar em você, que está aí nos acompanhando, não deixe de participar, envie aí sua mensagem, em que seja um boa tarde, um abraço, e você pode enviar sua mensagem tanto através do Facebook quanto do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Bem, estamos iniciando o segundo bloco, e nesse segundo bloco nós voltamos o olhar para o Sermão da Montanha, que é um sermão digno de ser estudado por qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer crença ou não crença, tal a profundidade dos seus ensinos. E é um sermão pedagógico, é um sermão educativo. E nós, então, hoje, vamos ver aqui do Sermão da Montanha, lá no Evangelho segundo Mateus, aquela passagem que Jesus nos ensina como orar e nos dá uma oração que podemos utilizar. Então, esta passagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, que é a seguinte, abrindo aspas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Fechando aspas. Então, aqui está a passagem do Evangelho segundo Mateus, um trecho do Sermão da Montanha. Vamos entender, então, por que Jesus nos entregou o Pai Nosso, que é conhecido como oração dominical. Para isso, nós vamos utilizar 3 autores espíritas: Richard Simonetti, Rodolfo Carigares e Allan Kardec. Vamos iniciar com o nosso Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte. Olha o livro aqui, sendo exibido aqui na nossa tela. Esse livro aqui publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nos diz, então, Richard Simonetti: a oração, em essência, expressa sentimentos. As palavras ajudam a exprimi-los, mas podem também esvaziá-los, se repetidas muitas vezes. Desaconselhável, pois, o uso habitual de fórmulas verbais, que transformam a oração em reza, ideias penduradas no cérebro que se extravasam pela boca sem interferência do coração. Geralmente, a reza assume características mágicas. O Pai Nosso, repetido algumas dezenas de vezes, seria capaz de purificar o espírito, invocar a perfeição dos anjos, resolver um problema. Usam-na pessoas ingênuas como uma fórmula cabalística, pronunciada mecanicamente, pensamento longe, pressa em chegar ao fim. Orações assim não ultrapassam o teto da superficialidade. Há muitas palavras e uma intenção, mas nenhum sentimento. Às vezes, o crente formula promessas. Se Deus atender as minhas rogativas, rezarei 200 vezes o Pai Nosso, por intenção das almas sofredoras. Isto é mais lamentável ainda, porquanto se trata de um negócio que propomos a Deus, e desonesto, pois o que se está oferecendo em troca de benefícios importantes não significa nada,
em virtude das limitações impostas pela reza. Continua aqui e finaliza o nosso Richard Simonetti. O Pai Nosso não deve ser tomado à conta de mera fórmula verbal, cujo poder esteja na quantidade de vezes que venha a ser pronunciado. É preciso recordar que, ao apresentar a oração dominical, Jesus propunha-se a mostrar aos discípulos como orar. Nele, portanto, temos o roteiro de nossa atitude na oração, dos sentimentos que devemos mobilizar, a fim de que alcancemos a comunhão com a espiritualidade maior. Fechando aspas, estas foram as palavras de Richard Simonetti, comentando esta passagem, então, do Sermão da Montanha, sobre o Pai Nosso. Aliás, ao nosso querido Richard Simonetti, que se encontra hoje na pátria espiritual, nosso grande abraço, recordando aqui as vivências que tivemos em conjunto. Mas continuando esse nosso estudo, nós temos agora um outro autor espírita, também importante, e que também tem um livro totalmente dedicado a estudar o Sermão da Montanha. E esse livro tem justamente o mesmo título. E nós estamos falando, olha ele aqui na tela, do nosso querido Rodolfo Caligares. O livro Sermão da Montanha, também lançamento da Federação Espírita Brasileira. Bem, no capítulo dedicado ao Pai Nosso, que aliás ele desdobra em vários capítulos, nos diz aqui Rodolfo Caligares, vamos abrir aspas para suas palavras. A oração dominical é, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ser concebido. Concisa, simples e clara, ela resume, como diz Allan Kardec, todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Pena que muita gente, ao recitá-la em seus exercícios devocionais, não procure compreender a profunda significação de seu contexto, nem se aperceba das normas de bem viver que ela prescreve a todos. Fechando aspas, essas são as palavras do nosso Rodolfo Caligares. Como você, que está aí nos acompanhando, deve ter percebido, tanto o nosso Richard Simonetti, quanto também o nosso Rodolfo Caligares, que não chegamos a conhecer, mas também enviamos nosso abraço a ele, batem basicamente na mesma tecla. É preciso recitar o Pai Nosso de coração, com sentimento, com fé. Não adianta fazer o Pai Nosso apenas pelos lábios. Sem sentimento e sem fé, o Pai Nosso perde o seu valor. Não consegue atingir as altas esferas espirituais. Nada estará, na verdade, comunicando. Então, quando formos orar e utilizarmos o Pai Nosso para realizar essa oração, coloquemos nele sentimento. Ele tem que sair do fundo da nossa alma, porque o Pai Nosso nos liga diretamente a Deus. Nós estamos nos dirigindo ao Pai, ao Criador. Portanto, não pode ser uma fórmula meramente mecânica. Tem que sair do coração. Vamos, então, agora passar a palavra ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, seu último capítulo, que é o capítulo 28, que tem por título Preces Espíritas, ou, dependendo da tradução, Coletânea de Preces Espíritas,
Allan Kardec vai abrir essas preces com o Pai Nosso. Deixa eu mostrar aqui na tela. Vou mostrar uma edição antiga. As capas das diversas editoras do Evangelho segundo o Espiritismo já estão completamente diferentes. Mas eu estou utilizando aqui esta edição, tirada aqui da minha biblioteca, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, nesse capítulo 28, item 1, preces gerais, Allan Kardec abre, então, com a oração dominical. E nos dá a seguinte explicação, ou seja, antes de transcrever o Pai Nosso e explicar o Pai Nosso frase por frase, Kardec faz uma introdução, e essa introdução é importante. Vamos, então, agora conhecê-la. Abrindo aspas. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que elas se compõem escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. E assim Kardec nos informa que vai, então, estudar trecho por trecho do Pai Nosso, que vale a pena nós recordarmos. Vamos lá, então? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Eis então aí o Pai Nosso. E que convidamos a você que está nos acompanhando que mergulhe no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também nos nossos amigos Richard Simonetti e Rodolfo Carigares, para compreender, apreender a sublimidade das palavras e das frases que compõem o Pai Nosso. E lembrando, essa oração, toda e qualquer oração, precisa ser feita através
da fé e do sentimento para, de fato, ter validade perante Deus e os espíritos superiores. Semana que vem, nós vamos, então, continuar o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha à luz da doutrina espírita. Porque agora está na hora do terceiro bloco do nosso programa, está na hora de continuarmos a nossa viagem com Paulo de Tarso. Nós estamos acompanhando esse valoroso apóstolo do Evangelho, a sua vida, a sua obra, e estamos na sua segunda viagem. Ele já está na Macedônia, que faz parte do continente europeu. E nós estamos aqui acompanhando, vamos mostrar aqui na nossa tela, o livro Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. Eu tive o prazer imenso de conhecer Rui Kremer, de acompanhar parte do seu trabalho. Este livro ele surgiu por causa de uma série de áudios de um programa sobre a vida e obra de Paulo de Tarso, que foi levado ao ar na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que, aliás, você pode acompanhar através da internet. E depois, Rui Kremer transformou aqueles áudios, todo aquele material utilizado nos programas radiofônicos, no livro, e foi, então, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Grande abraço a você, Rui Kremer, que já se encontra também no mundo espiritual, que você possa aí nos assessorar para continuarmos esse trabalho no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, continuando então, essa peregrinação de Paulo de Tarso, e ele está acompanhado de Silas, já estamos na Macedônia, eles já estão ali. Vamos então acompanhar com a narrativa de Rui Kremer. Imaginemos agora Paulo e Silas caminhando pelo pavimento de granito da Via Ignácia, deslocando-se para oeste até chegar a Anfípolis, depois de 2 jornadas de 5 horas. As belezas do trajeto faziam esquecer, em parte, as dores nas costas, lembranças das vergastadas dos litores, ou os pés doloridos e inchados pela agressão dos cepos e das correntes. Os missionários atravessaram um vale maravilhoso, com campos de linho e alamedas de plátanos. Arroios cristalinos e poços abundantes faziam da região o paraíso das águas que desciam para o golfo que recebia a foz do Estrimão. O caudaloso rio faz um enorme laço ao redor da península em que se situa Anfípolis, e onde se tem magnífica vista sobre o Egeu. Em Anfípolis, detiveram-se pouco tempo. Paulo gostava das grandes cidades e estava apressado para chegar a Tessalônica. Isto não quer dizer que não tenham anunciado a boa nova na modesta cidade, e onde pudessem ser ouvidos. No terceiro e quarto dias, andaram entre o golfo e as montanhas costeiras, ora por espessos bosques, ora por amplas pradarias, ora rente a encantadores lagos, sempre tendo a visão sem fim do mar, que a referência é ao mar Egeu. Assim atravessaram em toda sua largura a península da Calcídica, com sua forma caprichosa. Passaram próximo ao túmulo do trágico grego Eurípides, do que talvez não se tenham dado conta. Na tarde do quarto dia, entraram em Apolônia, que se achava pintorescamente estendida à margem sul de um lago, separada por uma montanha da escarpada península do Monte Athos, que se celebraria muito mais tarde por sua república de monges. Após a última jornada, encantadora, mas fatigante,
os missionários chegaram, possivelmente na tarde do sexto dia, aos montes que bordam a margem leste do Golfo de Terma ou de Tessalônica. Nossos viajantes devem ter respirado com alívio e emoção, não só pelo término da viagem, como pela beleza que descortinava. O Golfo apresentava todos os azulíneos matizes do mar e, mais ao longe, podia-se observar a neve do Monte Olimpo, tingida de púrpura pelos raios do sol poente. Ali estava confundida com as nuvens, a sagrada morada dos deuses. De seu trono, em seu palácio de bronze, Zeus, o que acumula nuvens, exercia seu majestático poder, com a mesma sagrada reverência que os israelitas tributavam ao Monte Sinai, os gregos reverenciavam o Olimpo Sagrado. Aos pés dos recém-chegados, com seus reluzentes mármores, erguia-se Tessalônica. Kiosner, que é um autor que estuda o cristianismo, poeticamente afirma ter parecido um relicário de pérolas no peito ondulante da deusa do mar. Lembrando que a cidade de Tessalônica existe ainda hoje, mas agora com o nome abreviado, ela é conhecida apenas por Salônica. Tessalônica fora fundada no fim do século IV a.C., pelo rei macedônio Cassandro, com o nome de Terma, que, posteriormente, mudou para Tessalônica, para homenagear a irmã de Alexandre Magno, sua esposa, que tinha esse nome. A cidade só começou a florescer sob a administração romana, que fez dela a capital da província. Depois da Batalha de Filipos, Tessalônica ganhou status de cidade livre, com magistrados próprios chamados politarcas. Na época de Paulo, Tessalônica era um dos principais portos comerciais do Mediterrâneo, sendo muito rica e bastante povoada. Paulo estava no seu elemento. Tinha a intuição de que ali se realizaria um grande trabalho. A cidade possuía importante sinagoga, que servia a Filipos, a Apolônia e a Anfípolis, que não as tinham. Segundo seu esquema, durante 3 sábados consecutivos, Paulo falou na sinagoga. Alguns judeus se converteram, mas, como de hábito, foi entre os tementes a Deus que os resultados foram melhores. As mulheres aderiram em grande número. O que havia de melhor na sociedade feminina da cidade já se mostrara favorável ao judaísmo. Paulo lançou sua rede nesse piscoso mar de piedosas senhoras e os resultados foram ótimos. A igreja fundada em Tessalônica rivalizava, em pouco tempo, com a de Filipos. Ali produziam-se todos os dons do Espírito: taumaturgia, profetismo, glossolalia, efusões e êxtases. Paulo e Silas hospedaram-se na casa de um certo Jesus, que tinha helenizado o nome para Jason, e a quem tinham sido recomendados desde Filipos. Ali faziam apenas pousada, pois ambos dedicaram-se ao trabalho para assegurar seu sustento. Nesse novo centro de lutas, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Paulo e Silas reencontraram-se com Lucas e Timóteo, conforme foram combinado. Então agora temos os 4 evangelistas reunidos. Quando em Tessalônica, Paulo recebeu uma dádiva enviada por Lídia e pelas irmãs de Filipos. Paulo aceitou-a, como dissemos, embora isto fosse raro e contra seus princípios. Talvez não quisesse magoar profundamente as dedicadas senhoras que, com tanto zelo e amor, quiseram presenteá-lo. É mais um argumento que aduzimos aos argumentos já tratados aqui.
Parece que ali Paulo logrou realizar seu ideal. A população a que se dirigia era composta, sobretudo, de laboriosos operários. O pegureiro de Cristo doutrinou-lhes na ordem, no trabalho e nas boas relações com os pagãos. A igreja de Tessalônica tornou-se um verdadeiro modelo, que Paulo gostava de citar nas suas cartas. Além de Jason, contava com dedicados obreiros, como Gaio, que era macedônio, Aristarco, que era circunciso, e Secundus, entre outros. O que já tinha ocorrido inúmeras vezes volta a repetir-se. Judeus preconceituosos e de má fé, agastados com os sucessos obtidos pelo apóstolo, começaram a criar problemas e a gerar perturbações. Recrutaram um bando de ociosos, de valdevinos, que a tudo se prestavam a troco de algumas moedas, e rumaram para a casa de Jason. Reclamaram, aos gritos, a presença de Paulo e de Silas, e, como não estivessem, prenderam o dono da casa e mais alguns fiéis, levando-os aos politarcas, com as acusações costumeiras. São revolucionários, reagem aos editos do imperador, tem um rei que se chama Jesus. A perturbação era intensa e os politarcas estavam nervosos. Soltaram Jason e seus companheiros, após prestarem caução. Na noite seguinte, alguns irmãos levaram Paulo e Silas para fora da cidade e ajudaram-nos a partir para a localidade de Bereia. As reações dos judeus prosseguiram, mas só fizeram fortalecer a igreja e consolidá-la. Foi uma amarga despedida para o apóstolo, que se afeiçoara fortemente aos tessalonicenses. Seus pressentimentos de que sobre esta igreja e seus recém-convertidos viriam dias difíceis não eram vãos. Mais de uma vez, ouviremos falar das perseguições e trabalhos que recaíram sobre ela, redundando no estreitamento dos laços entre os fiéis e do seu maior fervor. A nenhuma outra eclesia, que significa igreja, elogiou tanto o apóstolo, destacando sua paciência, sua fidelidade e sua imensa caridade de uns para com os outros. Deixando Tessalônica, os missionários devem ter viajado por 12 horas até Bereia, que hoje se chama Veróia, e que se situa ao pé do Olimpo. Era uma cidade pequena e tranquila, de abundantes fontes. Na quietude de seus vinhedos e olivais, vivia um povo pacato e meio apartado do mundo, constituído de artesãos, lavradores e canteiros, estes empregando sua atividade nas cantarias de mármore do Olimpo. Havia em Bereia uma pequena colônia judaica, cujos membros eram muito liberais e mais cordatos que os judeus de Tessalônica. Paulo pôde expor suas ideias na sinagoga sem sobressaltos. Vários judeus se converteram, dos quais conhecemos um, Sópater ou Sosípatros, filho de Pirros. Mas as mulheres constituíam o maior contingente dos novos adeptos. A reação contra a missão partiu dos judeus rigoristas de Tessalônica, cujos enviados tumultuaram a cidade, provocando a exaltação dos ânimos. Silas, Timóteo e Lucas foram obrigados a afastar-se, peregrinando pelas aldeias vizinhas. Paulo foi preso e açoitado. A custo de muitas lutas, os conversos conseguiram a liberdade do apóstolo com a condição de fazê-lo partir. Paulo, após inteirar-se dos companheiros, deixou Bereia e a Macedônia. O rebate fora dado em
todas as sinagogas, e Paulo via-se escorraçado de cidade em cidade. A polícia romana não lhe era hostil, mas agia como polícia, desde que houvesse perturbação nas ruas. Não tinha, então, considerações com ninguém. Bem, vamos parar aqui esta narrativa que estamos aqui trazendo, feita por Rui Kremer, no livro Paulo, um homem em Cristo. Lembrando que naquela época, dentro da sua condição de judeu, e porque Jesus também fora judeu, portanto, o cristianismo estava nascendo a partir, então, do judaísmo, ou pelo menos a partir de Israel, Paulo utilizava muito as sinagogas nas diversas cidades em que ele encontrava a comunidade judaica. Então, a partir então da sinagoga, onde ele como judeu tinha o direito de pregar, de falar, é que ele foi espalhando o evangelho. Depois, com o tempo, Paulo começa a não utilizar mais o apoio de sinagogas, até porque dezenas de núcleos cristãos começam, então, a surgir a partir desse trabalho de Paulo e seus discípulos, seus seguidores, como é o caso aqui de Silas, de Timóteo, de Barnabé e de vários outros, João Marcos e assim por diante. Então, é muito natural que Paulo fizesse isso. Nós precisamos contextualizar a época, e ele precisava, primeiramente, desse apoio dos judeus, ou seja, convertê-los ao evangelho de Jesus, e assim, paulatinamente, começar também a converter os gentios, ou seja, os não-judeus. E aí nós temos gregos, romanos, persas, macedônios, etc., etc. Foi assim, então, que o evangelho foi se espalhando. Bom, mas Paulo ainda não chegou em Atenas, não é mesmo? Mas calma, ele vai chegar, a viagem não terminou, ele está saindo da Macedônia e adentrando ao território grego. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo programa. Isso mesmo, próxima quinta-feira, às 5 da tarde, continuando este roteiro de viagem com Paulo de Tarso. Você já está convidado para continuar, então, essa viagem conosco na próxima semana. E estamos agora adentrando ao último bloco do nosso programa, que é aquele bloco que nós reservamos para responder perguntas que nos são enviadas. E nós recebemos uma, que é da Michele, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde, aliás, transmitimos o nosso programa pela web rádio Cristo Consolador. E a Michele indaga: qual é a relação entre a Bíblia, o Evangelho e o Espiritismo? Bem, vamos compreender primeiramente a Bíblia. A Bíblia é o conjunto de livros que formam o Velho e o Novo Testamentos. Entretanto, popularmente, quando há uma referência, quando as pessoas se referem à Bíblia, elas estão, na verdade, se referindo apenas ao Velho Testamento. E quando se referem ao Evangelho, estão se referindo ao Novo Testamento. Mas a Bíblia Sagrada, como ela é conhecida, é o conjunto de todos os livros que compõem tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, sendo que do Novo Testamento deriva, então, o Evangelho, porque é nele onde se encontram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como as cartas de Paulo de Tarso e mais alguns outros conteúdos. Pois bem, não resta nenhuma dúvida de que o Evangelho ele teve por base o Velho Testamento, mas apenas e tão somente aquelas partes proféticas, ou seja, dos profetas judeus
antigos que anunciaram o advento do Messias, do Redentor da humanidade, que vai ser justamente Jesus. E Jesus, em várias passagens, ele se auto-anuncia, se colocando justamente nessa linhagem profética, que ele era o enviado, ele era o Messias que haveria de vir. Então, há, sim, uma ligação do Evangelho com o Velho Testamento. Mas lembrando que o Velho Testamento, tiradas essas profecias, é um conjunto de livros que nos relatam a história, a saga do povo judeu com a formação do Estado de Israel. Essa parte, essa não tem ligação efetiva com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é um ramo do judaísmo. O Evangelho é uma nova doutrina, tanto que passa, com o tempo, a ser chamado, por sugestão do apóstolo Lucas, de cristianismo. O judaísmo continuou a sua caminhada, como temos até os dias de hoje, e o cristianismo fez a sua própria caminhada aqui no mundo terreno, diante da nossa humanidade. Bem, e o Espiritismo? O Espiritismo tem ligação com o Evangelho. Por quê? Porque uma das bases do Espiritismo é Jesus. Ou, para melhor esclarecer, são os ensinos morais de Jesus. O Espiritismo evita discutir os chamados milagres, predições, profecias, curas, embora tenha explicação para tudo isso. Mas o Espiritismo considera que o mais importante é estudarmos, compreendermos e praticarmos os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Por isso, então, os espíritas normalmente não se atêm a estudar o Velho Testamento. Então, da Bíblia, os espíritas vão se fixar no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho. É Jesus que nos interessa. Vemos a Bíblia, ou aqui a referência ao Velho Testamento, como uma obra, sim, que pode ser estudada, mas que é basicamente uma obra de história. Uma obra que traz toda a história do povo judeu, as suas crenças, a sua cultura, a sua liberdade, a sua independência, até chegar em Jesus. E aí, então, nós temos uma separação. Por isso, então, nosso foco é o Evangelho. Temos aí pessoas espíritas que têm realizado estudos sobre o profeta Isaías, sobre o profeta Elias, que são profetas mais ligados à anunciação do Messias. Mas o que nos importa mesmo é Jesus e seus ensinos. E assim, então, nós chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. Convidando você a estar conosco, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, para esse mergulho no Evangelho através da visão espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução e dessa vida que continua após a morte. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, nos abençoe, que possamos passar este fim de ano, essa entrada para um novo ano, com paz em nosso coração. Que possamos, então, com novos votos, fazermos do próximo ano um ano
de boas realizações na ética, na solidariedade, na fraternidade, na paz e no amor ao próximo. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.